William, lá na visita de vendas, eu não posso apenas vender. Eu preciso vender e fazer vender. Eu ouvi essa frase numa conversa recente que eu tive com um representante comercial. Ele representa uma indústria e ele vende para o varejo. E ele disse o seguinte: William, a visita de vendas hoje, para nós que trabalhamos lá vendendo na visita, transcende o simplesmente vender. Só vender é pouco. Ele falou o seguinte: esse cliente, esse varejista, a expectativa que ele tem a meu respeito é muito além do que simplesmente ter um produto de qualidade. Isso é a obrigação que eu tenho. A indústria que eu represento tem a obrigação de estar evoluindo, de estar inovando, trazendo produtos novos, novidade lá para a loja, para estimular o varejista a comprar de nós, para que ele possa vender esse produto lá. Agora, eu preciso entender aquela loja. Eu preciso fazer uma leitura daquela loja. Eu preciso de entender qual é o nível de expectativa que eles têm em relação ao meu produto. Eu preciso de entender qual é o nível de expectativa que aquele varejista tem, que o dono daquela empresa tem, em relação aos vendedores dele. Eu preciso entender quais são as dificuldades que esses vendedores têm para vender o meu produto lá. Eu vou precisar treinar esses vendedores, William. Eu vou precisar de entender como é que está a disposição desses meus produtos na gôndola dele. Eu vou precisar, William, fazer uma leitura frequente de como é que está o posicionamento das marcas dos meus concorrentes. Eu preciso entender de execução na loja desse meu cliente, William. Entendeu, William? Porque que só vender é pouco. Perceba uma coisa. Hoje, quanto mais consultiva for a sua visita, o cliente tenderá a prestar mais atenção naquilo que você fala. Lá na visita de venda, você quer que a tua voz seja a mais ouvida no sentido da orientação? Você vai ter que estudar cada vez mais, companheiro. Você vai ter que buscar entender cada vez mais cada segmento que você vende. Então, ao invés de você se preocupar simplesmente em chegar e perguntar quantas caixas hoje, você vai primeiro entender, fazer uma leitura. Como eu ouvi outro dia também de um outro representante comercial, ele falou assim: William, a primeira conversa que eu tenho quando eu estou dentro de um cliente numa visita, principalmente dentro de um varejo, por exemplo, dentro do supermercado, a primeira conversa que eu tenho, o primeiro diálogo que eu tenho é com a gôndola, porque eu converso com ela primeiro, para entender como é que estão as coisas ali, para entender a execução, para entender como é que está a disposição dos meus produtos, para entender, inclusive, que a gente vai precisar de reposicionar aquele produto dentro daquela loja, porque nos últimos dias, nas últimas semanas, eu venho acompanhando isso, e quando eu vejo que o desempenho está caindo, eu preciso de dar uma solução para esse cliente, eu preciso de ajudar ele a pensar para que ele possa vender mais, porque quando ele vende mais, a possibilidade de eu estar mostrando para ele que o nosso trabalho transcende tabela de preço. Eu preciso todo santo dia mostrar para ele o nível de consultividade que nós entregamos lá na visita. Vamos que vamos, a venda não pode parar.